Em tempos de pandemia, com a adoção do home office, a utilização dos serviços de telefonia e internet aumentou bastante. Aí tem muita gente enfrentando vários problemas. O setor lidera a lista de queixas aos órgãos de defesa do consumidor. Minha internet não funcionava da forma como deveria. Por várias horas do dia eu ficava sem sinal, então eu não conseguia fazer ligações e nem receber ligações, o que atrapalhou muito o meu trabalho, pois eu dependia do meu celular para poder conseguir trabalhar. E quando eu ligava na operadora para tentar entender o que estava acontecendo ou para tentar resolver isso, realmente era resolvido, mas por 2, 3 dias. O relato da Karine é parecido com a história de milhões de consumidores brasileiros que já tentaram resolver algum tipo de serviço nas operadoras de telefonia. Em tempos de pandemia, muita gente passou a trabalhar em casa e precisa do celular e do pacote de dados em dia. Quando o serviço não funciona, é problema na certa. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, o setor lidera o ranking de reclamações. A corretora Eneusa Meirelles está entre os que se queixam. Ela depende do celular para trabalhar. Achou que faria um bom negócio quando recebeu a oferta de outra operadora, mas se arrependeu. Eu achei interessante o plano deles, né? E resolvi fazer a portabilidade. Só que eu não imaginava que iria me causar tanto transtorno, porque eles ficaram no dia de entrar em contato, né, para avisar e não avisaram, aí foi ficando. Um belo dia eu fiquei sem sinal. Eneusa perdeu muitos clientes nos dias que ficou sem o telefone. A solução foi usar outra linha até que a situação fosse resolvida. Exatos 15 dias. Esse foi o tempo que a linha da consumidora ficou suspensa. E como nada resolvia a situação, ela decidiu entrar na justiça. A juíza que analisou o caso destacou que houve falha na prestação de serviço, já que a corretora de imóveis concluiu corretamente o processo de portabilidade. A juíza ainda destacou que o telefone era essencial para o trabalho dela. A empresa foi condenada a pagar R$3 mil por danos morais. E a gente continua neste assunto agora conversando ao vivo com a especialista em defesa do consumidor, doutora Amanda Caroline. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, seja bem-vinda, Amanda. Boa tarde, eu que agradeço a participação. Bom, nós acompanhamos na reportagem R$3 mil o valor da indenização, mas não tem preço para o consumidor que precisa ali da internet, principalmente em tempos de pandemia, a gente usa para praticamente tudo, né? Agora, em relação à portabilidade que nós acompanhamos ali do problema da consumidora, existe um prazo regulamentado pela Anatel? Boa tarde, existe sim. Essa resolução da Anatel, ela prevê que as operadoras têm um prazo de 3 dias úteis para estarem cumprindo com a portabilidade, né? Nos casos em que o consumidor for lesado, esse prazo for desrespeitado, ele pode tomar algumas atitudes. Inicialmente, a gente destaca no âmbito administrativo. A Anatel instituiu por meio da internet um sistema Focus, onde o consumidor pode estar entrando online de casa e estar relatando esse problema que ele teve com a operadora. Em regra, funciona bastante, porque a Anatel media essa conversação, né, entre o consumidor e a empresa e eles dão um retorno. Caso esse retorno não seja suficiente para resolver esse problema, o consumidor pode estar procurando a justiça, no caso, o Juizado Especial Cível, pela competência, né, para estar relatando esse problema. Então, sempre ficar atento ao prazo e, se for desrespeitado, utilizar desses meios. Agora, a gente está falando da portabilidade, mas são inúmeros os problemas enfrentados, né? Principalmente nesse período. Os problemas sempre ocorreram, mas agora ficaram mais evidentes depois da pandemia, né? Uma situação muito comum, Amanda, é a gente contratar uma velocidade e aí a internet fica muito lenta, não é nada daquilo que prometeram, mas é difícil aferir isso, o consumidor comprovar que a velocidade está abaixo do que a velocidade paga ali pelo aquele pacote de serviços. Isso é muito comum também, né? Muito comum. E nesses casos, inclusive, os consumidores ficam com uma dúvida. Eu devo continuar pagando pelo serviço que não está sendo ofertado como eu contratei? Então, é muito importante que o consumidor continue arcando com os pagamentos regulares, entre em contato com a prestadora, tanto pelo esse sistema Focus, ou então pela central de atendimento, né, nos telefones, e relate esse problema. Se a operadora realmente verificar que houve esse erro, ela vai fazer um abatimento até o segundo mês subsequente da fatura.
fatura do consumidor. Mas é importante frisar que o consumidor, mesmo sendo lesado, ele deve continuar arcando com esses gastos. Agora, como é que é feita a aferição dessa velocidade? Isso é feito pela empresa, o consumidor precisa se certificar de alguns métodos ali. O que a gente pode fazer na prática? As empresas, em regra, elas colocam no site os períodos de indisponibilidade. Então, o consumidor pode ficar atento e pegar essas informações. Elas são obrigadas a relatar essas instabilidades justamente para que o consumidor consiga ter esse amparo na hora de estar reclamando isso. Quais são os outros deveres e as obrigações das empresas? A empresa, nesse momento de portabilidade de internet, ela deve prezar em regra pela publicidade. O consumidor tem que saber de forma inequívoca o preço que ele está pagando, qual vai ser o período da instabilidade que ele vai sofrer ao aderir à portabilidade, quais são os produtos que virão inclusos a partir da portabilidade, o valor a ser pago pela adesão desse novo serviço e se existir alguma multa referente à empresa anterior, ele também deve saber. Então, em regra, a gente pode destacar que o consumidor ele vai ter conhecimento inequívoco da operação que ele está aderindo agora. Não pode ser excluída nenhuma informação dele. Quando a produtividade é afetada no trabalho ou a criança perde aula porque está estudando de forma virtual, a situação piora, né? A empresa pode ser penalizada, a gente falou em várias questões administrativas, mas aí tem situação que não tem como, precisa procurar o Poder Judiciário. Isso, nesses casos em que o trabalho do consumidor é afetado ou até mesmo o filho dele chega a perder as aulas, a gente vai para uma outra seara que já incluímos o dano moral, né? O constrangimento, o abalo que esse consumidor sofreu é passível de indenização justamente por esses problemas que ele vai estar enfrentando. Então, é plenamente possível ele juntar as provas, protocolos, solicitar as ligações e, posteriormente, estar ingressando no judiciário para ver ressarcido isso. No caso das pessoas que têm o trabalho afetado, a gente ainda tem o subitem, que seria o lucro cessante, né? O que o trabalhador deixou de auferir por conta do erro ocasionado pela operadora. Então, se ele conseguir provar que a atividade laboral dele tem vínculo direto com o uso de telefone, internet, ele pode também estar ganhando o dano moral e o lucro cessante. Amanda Caroline, especialista em direito do consumidor, muito obrigada pelas suas orientações e dicas tão preciosas ao consumidor. Boa tarde para você, querida. Igualmente. Tchau, tchau.